Uma garota olha fixamente para o teto, sem palavras, na cama. Ela fica olhando um pouco mais antes de se sentar e depois agarra a cabeça. Ela grita internamente e fala sobre como ainda não está acostumada com o fato de ter possuído um personagem de um romance que morrerá em breve. Apenas 2 anos antes, era um dia comum e ela estava voltando do trabalho para casa. Ela era uma pessoa normal chamada Lee Soo-yeon. Ela estava tirando os sapatos antes de reclamar que estava cansada. Ela então percebe em seu telefone que algo foi atualizado. Em seguida, ela está deitada na cama, animada para ler o próximo capítulo de um romance. Ela está cantarolando para si mesma enquanto a batalha final está ocorrendo. O romance que ela estava lendo era um romance de fantasia que envolvia a vingança de uma mulher. A personagem principal chamava-se René Delaine e sua irmã havia sido morta pelo amante dela, que era o imperador. Sua propriedade e sua família também estavam ameaçadas de aniquilação. Então, para se vingar, ela mudou de identidade e entrou sorrateiramente no palácio. Enquanto estava no palácio, ela esperou pacientemente pela oportunidade de matar o imperador, mas logo, ela também percebeu a corrupção que estava ocorrendo nos assuntos do império e logo se tornaria a líder da rebelião. Nesse ponto, nosso protagonista moderno estava lendo o clímax da história, onde ocorre uma cena final envolvendo René e o imperador. No final da batalha, René acaba matando-o, o que faz com que nossa protagonista grite de emoção. Ela fala sobre como essa cena foi a razão pela qual ela trabalha até tão tarde e pensa em como René só precisa encontrar sua felicidade agora. No entanto, o resultado não foi o esperado pelo nosso protagonista. No romance, vemos que René matou o imperador, mas algo estranho está acontecendo com seu corpo. Isso choca a leitora, pois ela descobre que havia uma calamidade dentro do corpo do imperador e que ela foi desencadeada no momento em que René o matou. À medida que essa calamidade se espalhou, o mundo enfrentou lentamente a destruição, pois as plantações estavam morrendo devido à falta de chuvas e a terra estava rachando. Doenças contagiosas se espalharam pelas cidades e não passava um dia sem que centenas de pessoas morressem. Os corpos contaminavam toda a água potável e insetos negros cobriam o céu. Esse era realmente o fim do mundo. Nossa leitora se senta, pois está chocada com o fato de que é assim que a história termina e também acredita que René não fez nada de errado. Nosso protagonista pensa em como é claro que René teve de matar o tirano que estava destruindo a Terra, mas também em como tudo isso levou ao fim do mundo. Nossa leitora agora está furiosa, pois gastou tempo e dinheiro nesse romance para que o final fosse esse. Ela também questiona se o autor sabe que o bem sempre deve triunfar sobre o mal. Ela balança as mãos e se pergunta se o autor sabe que o bem sempre deve triunfar sobre o mal. Ela balança as mãos e se pergunta por que o imperador não foi o chefe final e como a calamidade teve de se espalhar. A autora se esquece de si mesma e adormece dizendo que poderia ter escrito a história melhor. Uma luz brilha na escuridão quando alguém lhe pede para tentar. Seus olhos então se abrem e ela se senta na cama imediatamente. Seus olhos se arregalam e ela olha para um quarto completamente diferente. Ela está totalmente confusa com o fato de estar em uma casa com teto de madeira e parede de pedra. Ela toca o rosto e se pergunta o que é isso e o que aconteceu. O corpo que ela está. Amélie também é a personagem que serve de trauma para René iniciar sua busca por vingança. Amélie também é a amante do imperador tirano que foi negligenciada e morta sem piedade. A protagonista ressalta novamente o fato de que ela é a garota que morrerá logo no início. Ela também menciona que é a personagem secundária que a história nem se dá ao trabalho de mostrar como um cadáver. Nossa protagonista então grita que tudo o que ela fez foi falar mal do romance e que isso foi suficiente para que a arrastassem até aqui. Pergunta por que todas as outras pessoas que criticam histórias no mundo moderno não acabam assim. Ela balança a cabeça ao perceber o quanto estragou tudo, pois a vida de Amélie será miserável. Na história original, o tirano encontrou Amélie enquanto caçava e se apaixonou à primeira vista. Ele a levou para o palácio e a deixou em uma gaiola, pois ficou entediado rapidamente. Amélie tornou-se uma existência da qual até as criadas zombavam e acabou morrendo pelas mãos do imperador. No entanto, sua morte não foi o fim do tormento. Mais tarde, sua família Delaine foi incriminada por um crime e executada, com todos na propriedade sendo massacrados. Foi isso que levou Renise a lutar por vingança no romance. Nossa protagonista, que agora é Amélie, está com os olhos cheios de lágrimas ao dizer que está com medo. Ela enfia o rosto no travesseiro, gritando que não quer morrer nem sofrer bullying.
Ela questiona por que reencarnou em um personagem que está destinado a morrer em breve. Ela então se sente e percebe que lamentar as coisas não mudará nada e começa a pensar no que deve fazer agora. Ela então pensa em como, na história original, ela encontrará o príncipe antes do fim do inverno e irá para o palácio. Nesse momento, ela tem duas opções. Ela pode primeiro seguir a linha do tempo original e usar seu conhecimento da história original a seu favor, ou pode sair correndo dali e não olhar para trás. Ela decide optar pela segunda opção e observa que o romance começará em 1 ano. Por isso, seu conhecimento do romance não será útil neste momento. Ela também observa que o tirano é uma pessoa inconstante e cruel, que solta plebeus nos campos de caça para poder caçá-los por esporte. Ele também faz maldades com a rainha e comete os atos mais cruéis possíveis. Amélie decide que precisa fugir para viver e decide que seria ruim agir como a verdadeira Amélie, já que a verdadeira Amélie era uma personagem coadjuvante cheia de bandeiras da morte. Pelo menos há um lado positivo, pois ela atualmente possui todas as memórias de Amélie. Ela então decide deixar esse lugar enquanto olha para a grande estante de livros à sua frente. Amélie começa a tirar livros da estante antes de notar que a verdadeira Amélie Bourbon era, na verdade, uma bruxa. Nessa história, as bruxas são conhecidas como sacerdotes que servem a Deus e usam feitiços especiais recebidos dos céus. Esse poder é transmitido por meio da maternidade e somente para meninas jovens. Nesse mundo, as informações sobre as bruxas são limitadas, pois elas vivem em reclusão. Isso se deve ao fato de que, 20 anos antes, estava ocorrendo uma caça às bruxas em todo o mundo, fazendo com que elas escondessem ainda mais sua existência. Amélie agora está procurando em livros mais informações sobre bruxas e Deus. Ela olha para a prateleira, perguntando-se se foi uma bruxa idosa que a organizou, pois há um livro infantil no início e 3 livros difíceis sobre física mágica logo em seguida. Amélie então pega o livro infantil e diz que esse parece estar no nível dela. Sinceramente, é compreensível. Ao folhear o livro, ela se pergunta se algo mudará apenas pelo fato de ler livros. O livro diz a ela para relaxar e imaginar que está pegando um objeto. Ao ler isso, algo a choca de repente. Um livro agora está flutuando no ar antes de cair direto no chão, enquanto Amélie grita: "O que diabos?" Ela então se pergunta se foi ela quem o fez flutuar. Ela se lembra de que a magia deve ser natural para as bruxas e se pergunta se é realmente tão fácil assim. Uma pilha de livros é jogada no chão, pois Amélie parece estar empacotando um monte deles. Ela observa que, com todo esse conhecimento, pode viver em qualquer lugar. Ela lembra que, no romance, os médicos e padres cobravam preços altos e recusavam os plebeus, por isso muitas pessoas recorriam às bruxas para obter ajuda. As mulheres gostam especialmente de pedir ajuda às bruxas, pois a maioria dos médicos são homens. Amélie observa que as bruxas são perseguidas na superfície, mas são muito procuradas no subterrâneo, portanto ela deve conseguir viver sem passar fome. Ela também observa que não tem ideia de quando o tirano poderá chegar aqui. Ela empurrou a porta da casa e abriu-a, pois decidiu ir embora antes que ele chegasse. Ela fecha a porta e se despede da casa com a qual mal se acostumou. O silêncio se instala na casa antes de Onoli voltar correndo para dentro de casa, pois acha que a floresta é muito escura e assustadora. As memórias da verdadeira Amélie estão se revelando ainda mais inúteis do que ela pensava. Sem interjeição de Raider aqui, mas alguém mais corre quando apaga as luzes de um cômodo. Nossa protagonista geme ao se lembrar de que a verdadeira Amélie era uma idiota que não sabia usar magia e que também nunca saiu da floresta até a chegada do tirano. Ela então se esforça para carregar os livros e observa que será muito perigoso fazer uma viagem sozinha. Mesmo que usasse os livros como arma, ela não tem a menor ideia de como encontrar comida e um lugar para ficar. Ela então decide que precisa descobrir mais sobre como esse mundo funciona. Ela se senta novamente na cama e decide pensar com calma. Ela decide procurar qualquer coisa na casa que vale a pena vender para conseguir comida. Ela também decide que precisa praticar alguma magia antes de partir e dá a si mesma um prazo de 2 semanas. Amélie diz que terminará suas tarefas e partirá em 2 semanas para garantir que haja tempo para que o imperador a encontre. Um salto de tempo de 2 semanas ocorre quando vemos os pés de Amélie levantados do chão. Ela observa que foi difícil, mas agora consegue voar sem problemas. Ela também observa que conseguiu adquirir uma cesta de maçãs. Em um vilarejo, uma senhora achou que Amélie estava usando a vassoura para ajudar a limpar a cidade e, por isso,
deu-lhe maçãs como recompensa. Ela também ouve as pessoas falando mal das bruxas na rua, dizendo que estão preocupadas em pegar uma bruxa estranha. Ao chegar em casa e fechar a porta, ela se queixa de que aqueles caras não sabem de nada. Nas últimas 2 semanas, ela aprendeu a magia básica, incluindo a psicocinese, que lhe permite mover coisas sem tocá-las. Agora ela também pode se transformar em animais e criar medicamentos. Ela agora aceitou totalmente o fato de ser Amélie Bourbon enquanto lava o rosto. Ela se lembra de como costumava se assustar com seu reflexo, mas logo se acostumou. Ela então olha para um balde e se pergunta se deve avisar a família que está indo embora. Ela também observa que, se estiver correta, o imperador deve estar em algum lugar próximo à floresta neste momento. Ela se lembra de que sua família também está por perto e não gostaria de desaparecer sem dizer nada. A querida René cuida da verdadeira Amélie, nossa protagonista do mundo moderno, que não tinha família e nem mesmo conhecia seus pais. Quando era mais jovem, foi encontrada vagando sozinha pelas ruas e alguém a levou para a polícia. Como não conseguiram encontrar seus pais, ela foi levada para uma instituição onde as pessoas a criaram e lhe deram um nome. Foi por isso que, sempre que ela lia o romance, compreendia profundamente o desejo de René de ver sua família. Nossa protagonista esfrega o rosto com uma toalha antes de dizer que vai conversar um pouco com eles e sair. Ela também imagina que mostrará sua habilidade de mover pedras e se transformar para que eles não se preocupem com ela e a deixem ir embora. Ela prende o cabelo enquanto se pergunta se a família não se sentirá incomodada com sua partida se ela puder provar que é capaz de se defender sozinha e que isso será muito melhor do que apenas enviar uma carta. Agora ela está totalmente pronta e espera terminar as coisas com uma nota alta. O vento sopra no céu enquanto vemos Amélie montada em sua vassoura antes de gritar "Inva". Ela chegou à terra de seu pai Conde, que ela observa parecer grande e aconchegante. Ao descer da vassoura, ela nota que sua bunda está doendo muito. Ela então olha fixamente para a porta, dizendo a si mesma que deve apenas cumprimentá-los e ir embora. Ela bate na porta e o silêncio se instala antes que um homem loiro, que está respirando pesadamente, abra a porta implorando por perdão. Ele então diz calmamente o nome de Amélie antes que ela murmure algumas palavras de volta. Ela então se pergunta o que está acontecendo com essa reação e se foi um erro ter vindo visitá-la. O homem então lhe diz que o pai estava esperando outra pessoa. Nesse momento, uma mulher loira também percebe que Amélie está aqui, antes de Amélie notar que ela é René Delein. Interjeição do narrador. Ela é muito bonita. Amélie também diz a si mesma a mesma coisa, enquanto se curva e diz que veio cumprimentá-la. Enquanto Amélie está falando, os dois cobrem o rosto em choque com o fato de Amélie estar aqui para visitá-los. Isso faz com que Amélie diga "Iao" em confusão. Seu pai então chama seu nome e corre para abraçá-la. Ele chora e diz que não consegue acreditar que ela voltou para casa e que está muito feliz. Ele também menciona que estava muito preocupado por tê-la deixado em um galpão, enquanto Amélie está lutando para respirar, pois seu pai a está abraçando com muita força. René então o puxa para o lado, dizendo para ele deixá-la respirar e diz que eles devem ouvir o que Amélie tem a dizer. Ele então diz que René está certa e pede desculpas a Amélie antes de dizer que foi porque estava muito feliz em vê-la. Amélie se pergunta se o conde era originalmente assim, pois os flashbacks e as lembranças que ela tem dele são de um cavalheiro digno e não desse cachorrinho mole. Ele então pega a mão dela e diz para ela entrar, pois há muito o que conversar. Ele pergunta se ela já comeu e diz que seria bom se todos comessem juntos. Ele também observa que, de todas as vezes que ela veio, tinha que ser quando eles estavam esperando um convidado. Ao olhar para os rostos de sua família, ela se pergunta por que eles parecem tão nervosos com um convidado e se pergunta quem está vindo. Amélie então pensa que esse deve ser um momento muito ruim e diz a eles que voltará mais tarde, ao que seu pai a agarra e diz que está tudo bem e que não se preocupe, já que o hóspede só ficará aqui por um dia, então não há chance de ela encontrá-lo. Ele lhe diz que não pode simplesmente mandá-la de volta depois que ela veio visitá-lo pela primeira vez em 14 anos. Ela então pergunta a ele quem é o convidado, ao que ele começa a responder, mas uma empregada entra correndo dizendo que Sua Majestade está entrando pelo portão principal, o que choca a família. Os olhos de Amélie se iluminam quando ela ouve a palavra majestade e imediatamente percebe que deve ser Sirvin Anesia. Ela pensa consigo mesma que isso é impossível, pois achava que ele estaria na floresta ou partindo agora mesmo e não vindo para a propriedade. Um mordomo chama sua irmã e seu pai.
para vir e diz a todos para se posicionarem. Ele então leva Amélie para uma sala e diz a todos para se apressarem. Seu pai diz a ela que eles conversarão mais tarde e pede desculpas por isso ter acontecido quando ela finalmente veio visitá-la. Ele a abraça e diz que está apenas preocupado, pois o imperador é violento e ele não quer que nada aconteça. Em seguida, ele lhe diz que quer que ela saiba que sua família nunca se envergonhou dela, antes de ela lhe dizer que entende que deve deixá-la ir. Ao deixar a propriedade, ela assumiu o nome da mãe e, no papel, não é uma funcionária da propriedade ou nobre. Ela então decide que não vale a pena chamar a atenção, especialmente perto do imperador. Ela então começa a correr apressadamente para o quarto. Ao se aproximar, coloca a mão na maçaneta antes de perceber que ela está trancada e que pode estar ferrada. Ela se pergunta o que fazer enquanto a porta se abre lentamente para o imperador. Ela nota que não há lugar para se esconder, pois apenas um vaso de plantas está próximo a ela. Uma ideia surge em sua cabeça quando a magia começa a envolver seus pés. Um pulo pode ser ouvido quando uma nuvem branca aparece. Penas caem no chão e vemos que Amélie se transformou em um pássaro. De repente, é anunciado que Sua Majestade chegou e sua sombra se espalha pelo chão da sala. Quando ele começa a entrar lentamente na sala, vemos que Amélie é um pássaro nervoso que se pergunta se será encontrado. Seu pai cumprimenta Sua Majestade antes de o imperador chamá-lo de Conde Delaine. O imperador lhe diz que ele não viria aqui sem trazer um presente antes de deixar cair uma bolsa no chão. Isso choca René e o pai, pois eles veem sangue escorrendo da bolsa. Depois que o pai fica olhando para a bolsa, ele olha para cima e pergunta sobre o grupo de pessoas que está atrás do imperador. O imperador lhe diz que eles são um grupo de ladrões que ele encontrou no caminho para cá e que pediram pedágio. Em vez de dar dinheiro, o imperador decidiu encher o saco com a cabeça do líder. O pai pergunta por que o imperador trouxe isso para cá e o imperador menciona que o líder não sabia qual era o seu lugar e resistiu. Por esse motivo, o imperador decidiu capturar todos os ladrões e esperava que o Conde Delaine pudesse se livrar deles para ele. Ele quer que eles sejam executados de acordo com a lei, ao que o Conde Delaine menciona que a lei determina que os bandidos devem receber a pena de morte. O Conde Delaine então se curva e diz que, como essas pessoas estavam em seu domínio, ele será responsável por elas. Vemos que Amélie, que ainda é um pássaro, fica chocada com a visão do sangue. Ela cobre o rosto com as asas, pois está com medo, já que esses braços são os mesmos que sufocaram a verdadeira Amélie. Ela então fica ainda mais assustada ao pensar no olhar do imperador. Ela começa a correr, pois se sente sem sangue. Ao fazer isso, ela vê o imperador e os dois fazem contato visual. Amélie fica chocada e se pergunta o que está acontecendo. Ela grita internamente ao se perguntar se você realmente a viu por coincidência do outro lado da sala. Ela então diz a si mesma que não há como um humano vê-la tão longe e diz a si mesma que nada está errado e que irá embora quando Sauron desaparecer. Quando o Conde Delaine se oferece para guiar o imperador até uma sala, o imperador começa a andar por conta própria. O conde se pergunta o que o imperador louco fará agora, pois acha que o imperador está caminhando em direção ao nada. Ele então fica chocado quando o imperador se dirige à porta com Amélie e grita "Oh Vossa Majestade". Ele grita ou não enquanto o imperador continua andando. De repente, Servin chuta o vaso de plantas e expõe um pássaro que está se cobrindo com suas asas. Isso choca Amélie, pois Servin fica olhando para ela antes de o vaso cair. O conde fica confuso com o fato de haver um pássaro aqui antes de perceber lentamente que deve ser Amélie. Ele começa a correr em direção à filha, mas René o agarra, balançando a cabeça para lhe dizer que não, enquanto o conde percebe que René também percebeu. O conde agora está nervoso e se pergunta o que está acontecendo. Amélie solta um pio quando a mão de Servin começa a se aproximar dela. Ele a agarra e ela começa a xingá-lo em linguagem de pássaros. Ela o encara enquanto sente sua sede de sangue. Ela está muito assustada e se pergunta se conseguirá sair viva. O imperador então a aproxima de seu rosto, o que a deixa chocada. Isso confunde até mesmo sua família, que fica olhando para trás. O guarda de Servin também começa a se dirigir a ele, confuso. Servin olha para o pássaro e pergunta se ele estava enganado, pois achava que esse cheiro era de outra coisa. Amélie está em lágrimas, pois quer fugir, mas está presa nas mãos de Servin e está sendo cheirada. O conde decide intervir e salvar sua filha e chama por Sua Majestade. Ele então pede a Servin que solte o pássaro, mas Servin lhe diz para levá-lo a um quarto, pois ele está cansado. René também intervém,
pedindo a sua majestade que a família deles valoriza muito esse pássaro e implorando que ele o solte também. Sirvin fica olhando em silêncio antes de perguntar a René se ela sabe usar uma espada. Confusa, mas se curva dizendo que sim, mas também diz que lhe falta muita habilidade. Servin solta um sorriso quando Bard, Amélie, observa que isso é ruim. Ela observa que Servin é mais perigoso quando está sorrindo, pois ele só faz isso quando está muito irritado com as coisas ao seu redor e não se contém. Ela grita internamente, oh não! Amélie pensa em como personagem principal, René, é uma pessoa justa, bondosa e de personalidade forte, que lutaria sozinho pelo bem de seu povo e pela honra. Ela olha fixamente para o imperador, pensando que René não é alguém em quem idiotas como ele possam descarregar sua irritação. Ela então começa a bicar a mão de Servin dizendo, pegue isso. A selvagem Amélie está usando o movimento Pokémon provocar no imperador e, embora seja muito ineficaz, ela está pelo menos chamando a atenção dele. Ela usa seu corpo para dizer à sua família que não se aproxime, pois ela cuidará disso. René e o conde se olham em silêncio. Eles se curvam antes de René dizer ao imperador que ela o levará para seus aposentos. Ela lhe diz que seus cavaleiros serão guiados por servos. O imperador então se vira e começa a se afastar. Enquanto ele caminha, Bard Amélie pensa consigo mesma sobre como a verdadeira Amélie conheceu esse homem enquanto ele estava caçando e logo encontrou a morte depois de entrar no palácio. Ela também observa que, só por conhecê-lo, a vida da verdadeira Amélie se tornou tão miserável. O imperador entra em seu quarto enquanto correntes imaginárias cobrem a entrada e a porta é fechada com força. Dentro do quarto, o imperador caminha em direção a uma mesa antes de deixar Amélie subir em cima dela. Amélie começa a verificar se suas asas estão bem e diz que pensou que morreria por causa do mau cheiro. Pelo menos ela se sente melhor porque Servin está longe de sua família, então eles devem estar bem. Ela também observa que, por coincidência, as portas da varanda foram deixadas abertas, o que é perfeito para ela escapar. Ela decide aproveitar essa chance, caso contrário, talvez nunca consiga fugir. Ela pula para voar e grita que está indo. Enquanto voa, algo vermelho aparece de repente, agarra seus pés e a puxa de volta para o chão. Ao gritar que está caindo, ela cai nos braços de Servin. Ela então olha para seus pés, perguntando-se o que há neles. Servin lhe diz que ela realmente não fica parada, e Amélie agora percebe que era a aura do imperador. A aura vermelha também fecha a porta da varanda, o que faz Amélie gritar não. Servin então lhe diz que é perigoso lá fora, enquanto ela começa a pensar que somente os habilidosos com a espada podem usar a aura. Servin a usa para agarrar seus pés e fechar a porta ao mesmo tempo. Ela chiureia e bate as asas enquanto pensa consigo mesma que é mais perigoso estar com ele do que do lado de fora. Ela solta um chiureio alto quando ele dá um tapinha em sua cabeça. Ele então diz a ela para ficar quieta. Uma batida na porta ocorre quando Servin abre uma gaiola. Ele coloca Amélie dentro dela com cuidado e diz que voltará. Alguém está falando com o imperador enquanto Amélie se pergunta o que acabou de acontecer. Ela está confusa sobre por que ele deu um tapinha em sua cabeça em vez de bater nela e se pergunta se esse é o verdadeiro Servin. Ela agarra sua cabeça e se pergunta se é o verdadeiro Servin. Como as coisas estão indo. Mais tarde, à noite, ela observa que está muito quente e agradável agora. De repente, ela acorda e se pergunta o que aconteceu antes de dormir. Ela então vê o imperador e solta um pio enquanto ele a esfrega com uma toalha. Ela se pergunta quando foi que adormeceu e pensa que está louca por ter dormido e pula da mão dele para a mesa. Ele a cutuca e diz para ela tomar cuidado, enquanto ela solta um pio alto. Saruin fica sem palavras quando Amélie começa a se debater na gaiola. Amélie olha para ela, observa nervosa, perguntando se ele planeja levá-la para o palácio como um pássaro. Ela então se acalma e pensa que não haverá problema, pois ela tem magia e só precisa esperar por uma oportunidade para fugir. Enquanto Servin fica olhando, outra batida na porta ocorre e Solon chama por sua majestade. A pessoa diz que é Eden, ao que Servin lhe diz para entrar. O homem entra e diz ao imperador que os cavaleiros foram ordenados a esperar em seus respectivos quartos. Ele também menciona que Sanshad foi instruído a retornar e pergunta se o imperador gostaria de ouvir o relatório de Shad antes de partir. Saruman diz que gostaria de ouvi-lo e diz que eles terão de esperar que Shad chegue, pois o outro homem diz que entende. Amélie está confusa com o fato de Servin ter enviado alguém para investigar o conde, já que, no romance, Servin deveria estar concentrado apenas na caça no momento.
Amélie se pergunta se eles sempre mandam alguém para fazer um relatório antes de caçar, já que estamos falando do imperador, mas ainda assim acha que isso não está certo. Servin então pergunta sobre a reação do conde, ao que o homem diz que o conde provavelmente sabe que eles não estão aqui apenas para caçar, mas ainda não sabe exatamente por que eles estão aqui. O imperador diz ao homem que o conde nunca deve descobrir, o que choca Amélie. Amélie grita do que ela pensa sobre o fato de o imperador estar aqui para um objetivo diferente e não para caçar significa que as coisas estão acontecendo de forma diferente da linha do tempo do romance. Amélie então se lembra de que René, no romance, originalmente pensava que o imperador também vinha caçar, mas não era esse o caso. Ela observa que isso é estranho, pois não há nenhum animal em comum na floresta de Fidelia. Servin teria que passar por 2 círculos mágicos apenas para caçar aqui, quando também há um verdadeiro campo de caça nas proximidades. Amélie então se pergunta qual é o propósito dele aqui e como ele conheceu Amélie. No romance, a primeira vez que René encontrou Servin foi quando se juntou aos cavaleiros para se vingar, mas, nessa linha do tempo, eles já se conheceram. A cabeça de Amélie dói enquanto ela se pergunta por que as coisas estão se desenrolando de forma tão diferente do romance. Ela então diz uau quando finalmente vê que Servin está olhando para ela com uma expressão assustadora. Ela então cai no chão com medo quando Servin diz a seus homens que o pássaro parece estar com medo dele. O outro homem diz que sim e se pergunta se o imperador ficará com o pássaro. O imperador pergunta a seus homens por que o pássaro está com medo e o homem se pergunta se Servin realmente não sabe o motivo. Enquanto Amélie se debate na gaiola, Servin diz que é bom vê-la cheia de energia, enquanto o assessor do imperador observa que as pessoas normais chamariam isso de estar apavorado. Ele então pergunta a Servin se ele vai criá-la, já que ela provavelmente morrerá em breve, ao que Servin diz que o pássaro parece estar bem e muito saudável. Amélie grita internamente para que ele não a crie. Servin então começa a se perguntar o que deve fazer para que o pássaro não tenha medo dele, especialmente porque ele os ama. Servin observa que, quando ele mantém animais ao seu lado, todos morrem rapidamente por algum motivo e diz que, desta vez, ele precisa criar esse animal adequadamente. O ajudante então diz ao imperador que os animais são domesticados com comida. Ele então diz ao seu ajudante para ir buscar algo para o pássaro comer. O ajudante pergunta se ele quer dizer agora mesmo, ao que Servin responde imediatamente. Uma cesta de alimentos chega à mesa e o assistente diz que há bolo de chocolate de grãos secos e canja de galinha. Servin pergunta se o assessor disse para eles levarem uma cesta de piquenique, ao que o assessor diz que perguntou o que os pássaros costumam comer e que o mordomo começou a arrumar as coisas para ele. Enquanto Amélie olha para a deliciosa tigela de sopa de galinha, ela começa a pensar em sua família antes de se perguntar se isso seria canibalismo, já que ela é uma ave. Servin diz que seu antigo dono deve ter se importado muito com ela e segura uma faca que assusta Amélie. Enquanto corta a maçã, ele pergunta ao pássaro se ele não está confortável, pois Amélie se debate na gaiola e o macaco se aperta. Amélie pensa em como achou que sua cabeça estava prestes a ir embora. Ele então lhe oferece uma fatia de maçã e ela se pergunta se isso é uma armadilha. Ela acha que ele vai esperar que ela morda a isca e que isso a levará à morte. De repente, um grande rosnado pode ser ouvido em toda a sala. Servin então pergunta se o estômago da ave fez aquele rugido, ao que o auxiliar diz que não sabe. Bard Emily está corando de vergonha, pois não come desde a manhã de hoje. Ela está completamente sem energia, e ele a está influenciando com a comida neste momento. O cheiro da maçã é tão agradável e ela está ficando com muita fome só de sentir o aroma da comida. Ela diz a si mesma que não pode comer, pois se acidentalmente bicar os dedos dele, pode ser morta. Mas, enquanto baba, ela pensa que o imperador provavelmente a matará de qualquer maneira, então por que não comer agora? Ela dá um grande gole. Servin começa a comer a maçã, pensando que morrer depois de comer não é tão ruim assim. Ela está em choque com o sabor delicioso da comida neste momento. Enquanto continua a bicar, ela nota que isso é muito melhor do que as maçãs da loja de conveniência ou talvez isso se deva ao estresse que ela tem sentido. Servin lhe diz que ela come bem e lhe oferece uma deliciosa uva verde, que ela começa a engasgar. Servin então pergunta ao seu ajudante por que o pássaro ainda está nervoso, apesar de ele o alimentar. Amélie se pergunta como foi parar na mão dele, mas percebe que estava com tanta fome que não conseguiu evitar.
A ajuda continua dizendo que, com animais menores, você se aproximará gradualmente com o tempo e o imperador dá um tapinha na cabeça de Amélie dizendo que entende. Servem agora sabe que isso levará tempo e trabalho duro. Amélie o encara e se pergunta por que ele está fazendo aquela expressão antes de seu ajudante lhe dizer que Servem parece estar muito satisfeito com aquele pássaro. Servem diz que sim e que não consegue tirar os olhos dele. Esse cara assustador gosta dela. Uma batida na porta indica que Chat chegou. O imperador lhe diz para entrar enquanto coloca o pássaro de volta na mesa. Um homem se ajoelha dizendo que estava cumprindo ordens, como o imperador havia dito, mas que veio imediatamente quando soube que o imperador estava aqui. Amélie se pergunta quem é ele e se é um cavaleiro mal vestido. Servem pergunta se o homem o encontrou, ao que Amélie se pergunta o que é. Servem então pergunta se o homem já encontrou a bruxa. Isso choca Amélie, pois agora ela percebe que esses caras estão procurando uma bruxa. O homem pede desculpas e diz que falhou, enquanto Servem pega um vaso de planta. Ele então percebe que está atirando na cabeça do homem, o que choca Amélie, que está assistindo a cena. O homem continua a se desculpar, implorando que o imperador o castigue por não ter cumprido seus deveres. Servem então pensa na palavra punição quando começa a olhar para algo. É a espada no cinto de seu ajudante, o que faz com que Amélie se pergunte se Servem vai matar o homem. Ela não pensa em nada e se agarra à gaiola, gritando para que Servem deixe o homem em paz e xingando-o. O ajudante então pede que Chad explique a situação e pergunta se Chad confirmou que havia uma bruxa vivendo nas muralhas do castelo. Chad chora ao dizer que era exatamente como ele havia relatado. Desde o primeiro dia em que chegou aqui, ele ouviu histórias sobre uma bruxa que morava no castelo. Para resumir, Chad veio à propriedade de Delain disfarçado de pastor para descobrir onde a bruxa morava. Inicialmente, pensava-se que seu alvo estava na Floresta Fidélio, mas, em um restaurante, ele ouviu rumores sobre uma bruxa. Eu não tinha certeza se isso era verdade, mas, dia após dia, as pessoas continuavam a mencionar que tinham visto uma bruxa passar por ali. O reino de Delain, ao contrário da capital, é muito favorável às bruxas, portanto, é possível que uma delas esteja vivendo na aldeia e não se escondendo em uma floresta. Devido a tudo isso, Chad mudou o local de seu alvo e decidiu procurar a bruxa dentro da fronteira do castelo. Chad então diz que é difícil obter informações precisas sobre as bruxas, pois elas não são amigáveis. Amélie agora está começando a perceber que suas idas e vindas da cidade se tornaram um grande problema. René ainda não deve se encontrar com o imperador, e ela não esperava que um cavaleiro estivesse aqui em primeiro lugar, e que eles estavam aqui em busca de uma bruxa. Servem pergunta se Chad acabou não encontrando nada, ao que Chad pede desculpas ao imperador e diz que aceitará qualquer punição. Servem lhe diz para ir ao vilarejo agora e encontrar a localização da bruxa, ou ele acabará como um cadáver. Amélie fica chocada com a maldade do imperador antes de Chad dizer ao imperador que, desta vez, ele se certificará de corresponder às expectativas. Chad continua a agradecer ao imperador antes que o assistente o agarre e diga que cuidará de Chad. A porta se fecha com um estrondo enquanto Amélie se pergunta como Chad perdeu muito sangue, mas ainda assim agradeceu ao imperador. Amélie então se lembra de como Servem fez muito pior do que isso no romance e agora acredita que ele realmente é um tirano e um vilão. Ela percebe que é natural, mas o vilão da história é mau e observa que se esqueceu disso por um momento quando ele alimentou e agora se lembra do medo que sente dele. Ela também percebe novamente que os perversos nunca serão desejáveis. Alguns dias depois, Amélie se deita na gaiola sobre um travesseiro vermelho, observando que não conseguiu escapar pela sexta vez. A ave está agindo como um animal, mas não quer ver as pessoas se machucarem. O assistente então fala sobre como o pássaro está agindo de forma muito humana, pois Amélie está muito cansada da atmosfera e só quer ir embora logo. Ela chama o assistente de idiota por não deixá-la ir embora e chuta para longe a fatia de maçã que ele está tentando lhe dar. Ela diz a si mesma que odeia tudo sobre esse homem e o imperador. Na noite anterior, vemos Amélie planejando fugir enquanto todos estão dormindo. No entanto, ela vê que o imperador simplesmente não dorme. Ela se senta pensando que ele acabará dormindo depois que terminar de ler. As páginas se agitam enquanto ele continua a ler durante a noite e Amélie adormece lentamente. Ela adormece e as páginas sobre a escrivaninha se acumulam até o céu. Ela acorda quando Eadon chega ao quarto e percebe que o imperador Punk ficou acordado a noite toda.
Ela se pergunta por que ele não foi para o Palácio Imperial se tinha tanto trabalho e preferiu ficar com ela. Ela decide, então, voltar a dormir. Eadon, que acaba sendo o chefe dos Cavaleiros Imperiais, pergunta se ela está dormindo. Ele está claramente irritado por ter vindo para cá em uma missão secreta com Servem, mas acabou descascando castanhas para um pássaro. Ele observa que o pássaro é bonito, mas não há nada de especial nele. Enquanto ele se senta e olha para o sono dela, ele observa que o imperador geralmente evita criaturas pequenas e fracas como ela. Uma batida pode ser ouvida quando Sua Majestade entra correndo na sala perguntando sobre o pássaro. Eden diz que ele está dormindo e Servem fica surpresa por ele estar dormindo novamente. Servem diz que o pássaro parece estar ficando mais fraco, ao que Eden concorda, mas a verdade é que isso se deve ao fato de Amelie ficar acordada a noite toda. Eden diz que o pássaro não estava comendo muito, então ele lhe deu uma minhoca, mas ele desmaiou sem dar uma mordida enquanto Servem cutucava Amelie. Ele se pergunta se o pássaro foi afetado por ele a ponto de ficar fraco em apenas alguns dias. Eden diz que os animais pequenos são mais sensíveis, então, às vezes, um ambiente bom para os humanos pode não ser bom para as criaturas pequenas. Servem então observa que, por algum motivo, ele achava que esse pássaro teria ficado bem. Eden então diz que a família do Leine tem pedido esse pássaro de volta todos os dias, então eles devem se importar muito com ele, ao que Servem concorda. Eden também menciona que os Deleins não têm poder político, mas são muito respeitados, portanto, nada de bom virá de torná-los seus inimigos. Servem fica sem palavras por um momento antes de dizer que, na verdade, ele passou a se importar profundamente com esse pássaro nesse curto período. No dia seguinte, Amelie está confusa olhando para o pai enquanto Eden se curva dizendo que vai se despedir agora. Ela se pergunta o que aconteceu, pois há apenas 30 minutos ela estava planejando outra fuga, mas Servem a libertou de repente. Emily então se pergunta se foi inútil voltar para a propriedade, pois talvez fosse melhor ter fugido de tudo desde o início. Talvez ela devesse ter ido embora sem nem mesmo contar para a família. Ela então se lembra de quando Servem a encarou antes de se virar e ir embora. Ela sente que algo está errado antes de desejar que Servem também levasse o idiota do Eden com ele. Ela acha que a vigilância 24 horas é demais quando Eden pega a sua gaiola. Ela se pergunta se eles perceberam que ela tem outro plano de fuga e se pergunta onde eles a manterão agora. A porta se fecha de volta ao momento presente quando Eden sai, supostamente tendo acabado de libertar Amelie. E Servem poderia entrar em cena para expô-la por ser uma bruxa. Seu pai então a agarra e diz que é bom que ela tenha voltado. René entra na sala depois de saber que Amelie foi libertada e que o imperador foi embora. René então grita o nome de Amelie antes de abraçá-la e perguntar se ela está bem. Amelie diz a si mesma que ficou atormentada ao ver o que aconteceu com os outros cavaleiros, mas que nada de especial aconteceu com ela. Emily então pensa que, a julgar pelo comportamento de René, isso não deve ser uma armadilha. Ela decide que agora é a hora de voltar a ser humana novamente. Ela fica feliz por finalmente voltar a ser humana antes de se virar para perguntar à família se o imperador realmente se foi. René lhe diz que o imperador parece ter ido caçar e levou todas as noites com ele. Agora que percebeu que não era uma armadilha, ela se pergunta por que ele a deixou ir de repente. Sua família diz que não sabe os detalhes, mas que pode ter sido porque o pai fazia Servem todos os dias. O conde então diz que, na verdade, era René quem pedia para ver o pássaro todos os dias. Isso faz Amelie suspirar com o que sua família fez por ela. Ela os encara, ambos se perguntando por que chegariam a esse ponto por ela, antes que eles lhe digam que estavam preocupados com ela, pois ela estava nas mãos do imperador. Ela então lhes diz que nunca esteve em perigo real, mas René. Alívio. René notou que o humor do imperador parecia estar piorando muito e sua família ficou muito preocupada com ela. Amelie fica sem palavras antes de dizer o que. Ela pensa em como sua família poderia ter enfrentado muitos problemas por incomodar o imperador, mas eles não se importaram, desde que ela estivesse em segurança. O conde diz que é um alívio o fato de Amelie estar sem salva, enquanto lhe dão as boas-vindas ao lar e lhe dão um caloroso abraço familiar. Amelie então se pergunta se é assim que é ter uma família. Ela diz que é um alívio. Eles também estão seguros antes de baterem na porta. O mordomo entra dizendo que Amelie parece não ter comido bem, então ele trouxe lanches. Ela agradece a ele por isso e também pela cesta de alimentos.
O mordomo diz que vai se despedir e Amélie se pergunta se esse é o mordomo idoso que trabalha aqui desde que René e Amélie nasceram. Ele também se importava muito com Amélie, mas não estava em posição de falar com o imperador. Amélie observa para si mesma que todas essas pessoas são boas, enquanto René tenta fazer com que Amélie experimente todos os lanches. Nesse momento, algo vem à mente de Amélie. Ela acaba de se lembrar que a verdadeira Amélie era muda e não podia falar, então por que todos estão agindo como se nada tivesse mudado? Amélie então pergunta se eles acham algo estranho. Os dois sorriem alegremente para ela e perguntam o que ela quer dizer. Amélie está lutando para dizer isso porque espera que toda a gentileza deles não seja um blefe, mas precisa ser direta. Ela lhes diz que ambos sabem como era difícil para ela falar e se mover naquela época e pergunta se eles acham estranho ver que ela mudou tanto agora. Seu pai lhe diz que, alguns dias antes de a bruxa que a criou falecer, ela teve uma conversa com ele. Ele diz a Amélie que os dois conversaram sobre ela. Seu pai continua dizendo que não conseguiu entender completamente o que a bruxa estava dizendo, mas conseguiu entender que a bruxa prometeu fazer com que Amélie voltasse ao normal. Amélie pergunta ao pai se ele acabou de dizer ou voltar ao normal, ao que ele responde que sim. Ela então pensa em como esse corpo foi desenvolvido desde o nascimento, então o que ele quis dizer com o voltar ao normal. Seu pai, então, deixa escapar uma lágrima dizendo que, depois de ver Amélie hoje, tudo agora faz sentido e que, graças à bruxa, todos podem rir e conversar juntos. Amélie solta uma risada incômoda antes de René dizer que a mulher era uma grande bruxa, então ela deve ter encontrado a solução, ao que Amélie pergunta se René também ouviu a história, dizendo que seria uma magia muito difícil e que cuidaria de Amélie em seu lugar. Amélie então pergunta como foi possível fazer com que ela voltasse ao normal, ao que seu pai diz que ele e René não têm a menor ideia sobre magia. Amélie então se pergunta se essa bruxa foi a responsável por sua transfiguração no corpo de Amélie e se pergunta que magia a bruxa usou. Amélie então diz aos dois que outra bruxa pode saber. Ela diz à família que decidiu viajar e que, portanto, aproveitará a oportunidade para encontrar outras bruxas. Bruxas. Ao contrário da magia que todos podem usar quando tem um homem de pedra, as bruxas são capazes de usar sua própria bruxaria. Amélie decide que precisa conhecer mais pessoas de sua espécie para saber o que aconteceu com ela. Ela não apenas quer saber o que aconteceu com ela, mas também quer encontrar uma maneira de retornar ao seu corpo original. Sua família a questiona sobre o que ela acabou de dizer e pergunta se ela realmente planeja deixar o condado de Delein, ao que ela lhes diz que seu principal objetivo ao vir aqui era se despedir. Seu pai então grita, algo que ele não a deixará fazer de jeito nenhum. Ela olha fixamente para o pai antes que ele pegue sua mão e peça desculpas por ter levantado a voz e diga que ela deve pensar bem antes de viajar. Ele também lhe diz que não faz muito tempo que ela voltou e que seria uma pena se ela partisse tão rapidamente. Ela então lhe diz que Sua Majestade também está aqui e que será um problema se ela for notada, pois seu status social é ambíguo. Seu pai a tranquiliza dizendo que Sua Majestade voltará para o palácio em breve. René também diz a Amélie. René diz que ela não precisa se apressar e que a própria René quer passar mais tempo com Amélie antes de mandá-la embora. René continua dizendo que a propriedade é grande, portanto, evitar Sua Majestade não será muito difícil. Amélie observa que sua família não está errada e que os cavaleiros provavelmente também estão monitorando o céu, especialmente porque eles sabem que as bruxas são capazes de voar. Ela observa que não é possível escapar de vassoura com a vigilância e, como pássaro, ela não teria resistência e se moveria de forma muito visível. Ela decide se esconder aqui até a partida de Sua Majestade e conta isso para sua família. Os dois ficam muito felizes e lhe dizem que essa é uma ótima ideia. Ela se pergunta se não tem estado muito ansiosa ultimamente e diz a si mesma que as coisas devem acabar bem. No dia seguinte, vemos Amélie e René saindo para uma caminhada e René diz a Amélie para almoçar ali, o que Amélie diz alegremente para ela. René diz que Amélie deve estar com muita fome e coloca a cesta de alimentos no chão, ao que Amélie diz que é claro. Amélie observa que está exausta devido ao fato de René tê-la feito experimentar tantos vestidos. René pergunta a Amélie como ela pode estar cansada, já que René esperou por essa oportunidade por tanto tempo. René pergunta a Amélie se ela sabe o quanto está feliz por estar com ela e passar um tempo juntas dessa maneira.
Amélie então fica chocada com a variedade de comida e chá na mesa. René diz que pediu à equipe da cozinha para preparar tudo isso para o passeio, ao que Amélie diz que gosta muito. Quilômetros em silêncio. Enquanto Amélie come um bolo, René começa a falar sobre o plano de viagem de Amélie. Ela pergunta se Amélie ainda planeja ir, ao que Amélie diz que sim. René diz que, se Amélie planejava partir por causa de Sua Majestade, René acha que Amélie não precisa ir. Isso choca Amélie, pois ela não percebeu que seu motivo era tão óbvio. René diz que percebeu pela maneira como Amélie estava agindo e que entende sua reação, considerando o que aconteceu com o imperador. René diz que o imperador partirá em breve e pergunta por que Amélie não pode simplesmente evitá-lo, como está fazendo agora. Amélie então diz a René que ainda está preocupada com as coisas e que também quer aproveitar essa oportunidade para encontrar outras bruxas. Ela também diz a René que ela pode usar magia agora, portanto, René não deve se preocupar com o fato de isso ser perigoso, ao que René diz que é exatamente por isso que sua família está preocupada. René pergunta se Amélie se lembra da caça às bruxas há 20 anos e de como, naquela mesma época, o regente transferiu seu poder para Sua Majestade. Amélie diz a si mesma que sabe disso porque a bruxa que a criou lhe contou e ela leu sobre isso no romance. Durante esse período, havia uma velha bruxa vivendo em Delain, que ficava longe da capital. Essa bruxa se preocupava e cuidava das pessoas daqui, fazendo com que muitos cidadãos ficassem em dívida com ela. No entanto, outras regiões não tinham o mesmo sentimento em relação a ela, pois muitas pessoas são contra as bruxas, especialmente aquelas que vivem perto da capital. Amélie grita que as pessoas precisam de bruxas, especialmente os plebeus que relutam em ir às bruxas porque os médicos e padres se recusam a ajudá-los. René então pergunta a Amélie como ela acha que os nobres se sentem em relação às bruxas, já que eles já têm dinheiro e riqueza para conseguir coisas como médicos. Amélie fica em silêncio antes de René dizer que sua família não está dizendo que ela não pode ir, mas está sugerindo que ela reserve um tempo para se preparar. René continua dizendo que Amélie deveria estudar um pouco mais sobre o mundo antes de partir. Em seguida, ela lhe diz que, depois de pesquisar, se Amélie ainda não tiver mudado de ideia, ela estará livre para partir. René também menciona que os lugares aos quais o imperador pode ir são limitados, portanto, será fácil evitá-lo. Amélie diz a René que ela está certa antes de repente, ter uma sensação estranha sobre tudo isso. Ela diz a René que elas devem se limpar e ir embora por enquanto René pergunta a Amélie o que está errado. Ela lhe diz que de repente teve uma sensação estranha e que nunca se deve ignorar os instintos das bruxas. Achille sobe pela espinha de Amélie quando ela sente que algo está por vir, antes de se transformar instantaneamente em um pássaro novamente. René segura Amélie antes de perguntar a ela o que está fazendo. Nesse momento, alguém pergunta se esse é o nome do pássaro e René se vira para ver o imperador montado em um cavalo. Ele então diz, então o nome do pássaro é Amélie. Amélie. Enquanto segura Amélie, ela pergunta o que o traz aqui. Ele diz que estava voltando depois de uma caçada e que esse caminho está ligado à floresta. Em seguida, ele fala algo sobre ascensão e René pergunta se ele deixou seus guardas para pegá-la primeiro, ao que o imperador diz que sim e passa direto por René. Amélie observa que ele veio sozinho de repente e parece que está procurando alguma coisa. Ela também observa que parece que ele ainda não viu sua forma original. Ele então se vira e olha diretamente para a ave Amélie. Ele então estende as mãos com a palma aberta. Amélie se pergunta o que ele está fazendo e se ele está tentando fazer com que ela vá até ele, ao que Amélie decide se virar, pois não quer. Ele, então, chama Amélie para vir até aqui, o que faz com que ela finalmente concorde em voar até lá, enquanto René fica chocada. Ela pousa suavemente em seu dedo e ele começa a aproximá-la de seu nariz, o que irrita Amélie. Ela menciona que ele está sempre ansioso para cheirá-la e se pergunta se há alguma razão importante para ele fazer isso. Ele então lhe diz que o cheiro estava definitivamente vindo dela dessa vez e da última vez. Bem, ele também menciona que o problema desaparece sempre que ela pousa em sua mão. Ele lhe diz que ela parece ter melhorado, enquanto Amélie observa que ele próprio parece cansado. Ele então a leva para comer uma semente enquanto Rine parece enojada com a cena. Mais tarde, ela pergunta a Amélie o que foi aquilo. Rine pergunta a Amélie por que o imperador a trata como um animal de estimação e menciona que vesti-la para ficar bonita acabou sendo um desperdício, já que ela está em forma de pássaro. Amélie observa para si mesma, assim para esconder sua identidade.
René então pede desculpas a Amélie, pois, apesar de ser uma mestre da espada, ela não conseguiu perceber sua chegada. Amélie então tenta dizer a René para não se preocupar, esfregando o rosto dela para confortá-la. Amélie então pensa sobre o sentimento sinistro que sentiu e como ele nunca foi tão intenso. Enquanto René se afasta, Amélie pensa que provavelmente prestou atenção demais a isso e decide continuar a animar René. Após a última reunião que tiveram naquele dia, Servem se isolou, pois ficou doente. Amélie tem andado livremente pela mansão ultimamente, pois Servem sempre ficava em seu quarto e não deixava nem mesmo os médicos entrarem. Mas então Amélie vê Delain e Fidelia Forrest e se pergunta se isso é um sonho, pois uma chama arde. Ela fica olhando e se pergunta por que Delain está em chamas enquanto seu coração começa a bater forte. Ela se vira para ver os aldeões todos no chão e observa que isso é terrível. Ela se pergunta o que está acontecendo antes de ver Sirvin parado ao longe. Ela nota que este é o imperador quando ele vira a cabeça. Ela se afasta e se pergunta por que ele está aqui e por que está matando pessoas. Ela pensou que o futuro havia mudado antes de Servem soltar um sorriso maligno, o que fez Amélie recuar antes de Servem dizer, aí está você. Ele estende as mãos enquanto ela foge, gritando que esse não é Servem. Ela agarra o cobertor ao seu lado enquanto se levanta na cama. René pergunta se Amélie está bem porque ouviu gritos antes de seu pai entrar correndo no quarto e perguntar o que há de errado. Ele continua correndo até ela dizendo que ela deve ter tido um pesadelo antes de abraçá-la, e Amélie nota que está quente. Ele lhe diz que ela está bem e que estará segura aqui, enquanto Amélie observa para si mesma que foi apenas um sonho e que agora está aqui com sua família. Ela então se pergunta por que teve esse sonho. No dia seguinte, ela olha para a esquina para se certificar de que não há ninguém lá. Ela observa que não estava no estado de espírito adequado para perceber isso na noite passada, mas esse sonho deve ter sido uma visão do futuro. A adivinhação ou astrologia é, na verdade, uma habilidade muito simples na bruxaria e permite que o usuário veja o futuro. Uma bruxa pode ver o futuro sem usar a habilidade de adivinhação, e isso é chamado de clarividência da bruxa. A princípio, Emily pensou que esse era o futuro mencionado no romance, mas se lembra de ter visto suas coisas queimando na mansão, o que significa que esse é o futuro próximo. Ela se pergunta se os olhos negros e o sorriso arrepiante são a calamidade que foi selada no corpo de Sirvin. Ela também observa que é estranho que ele esteja ficando em seu quarto devido à doença. Ela então se transforma em um pássaro e decide que precisa dar uma olhada rápida para ver como ele está. Ela aterrissa na varanda que acredita ser o quarto de Servin e, ao olhar para dentro, se pergunta o que aconteceu com o quarto dele. Não é nada parecido com o que era quando ela estava aqui e observa que só o fato de estar aqui já deixaria alguém doente, pois o quarto precisa de luz e ar fresco. Ela então olha para a cama para ver se há algo lá e vê Servin. Ela então solta um grande ruído de pássaro ao se perguntar por que ele não está vestindo nenhuma roupa. Gostaram do vídeo? Deixe o like e se inscreva no canal para os próximos.